Bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. E hoje, assim, nesse dia bem frio, eu estava aqui meditando no Salmo 46. E eu falo que vocês devem ler ele todo, porque ele é uma palavra, assim, muito forte, muito impactante, especialmente que ele fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Depois ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu estava lendo aqui na Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, e ela fazia um confronto entre o Salmo 46, especialmente nesse versículo 10 que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, com o trecho de 2 Crônicas 20, 17, quando Deus fala para o povo de Israel lá em Josafá, que estava diante de um exército gigantesco de inimigos amonitas e moabitas, e Deus fala: tomai posição, permaneçam firmes e vejam que o livramento que o Senhor lhes dará. E eu comecei a brincar com esses dois versículos. E eu falei: caramba, esses dois versículos, eles na verdade eles não são opostos, porque um fala toma posição e o outro fala se aquiete. Mas aí eu comecei a refletir que na verdade eles não são coisas opostas. Pelo contrário, na verdade eu entendi esses dois versículos como extremamente complementares, especialmente naquelas horas de angústia e de aflição. E aí eu fui brincando com esses dois versículos e montei uma estratégia para mim, e eu vou compartilhar com vocês, que eu chamei de a minha estratégia na provação, que fala a primeira coisa: se posicione. E quando eu comecei a pensar no que seria o se posicione, veio à minha mente, eu sei que o Espírito tem tratado isso em mim, que é: escolha pensamentos que espelham a mente de Cristo. E muitas vezes a gente realmente tem falado isso aqui, a gente escolhe pensamentos que não refletem aquilo que Deus pensa de nós, que a Bíblia fala que nós somos filhos, herdeiros, vitoriosos, e a gente precisa escolher quais são os pensamentos que a gente vai cultivar, porque isso vai determinar quais serão as nossas ações. E aí veio a palavra: acalme-se e confie que eu sou Deus. E aí essa é uma grande provação, porque a gente passar pela espera sem duvidar que Deus é Deus é uma das coisas mais difíceis que existe. Então a gente precisa rejeitar as dúvidas e lutar contra a impaciência, achando que Deus tem que agir no nosso momento. E aí depois vem a palavra espere. Espere com fé na perfeição e na precisão do tempo de Deus, porque Deus, ele não dorme, ele trabalha para o nosso bem, trabalha o tempo todo, mas muitas vezes a gente precisa se preparar, e nessa espera ele prepara a gente para receber aquilo que ele tem preparado. E veja o livramento que eu lhes darei, porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Então o Senhor trabalha para aqueles que o amam, trabalham para aqueles que confiam nele. E eu já falei várias vezes, a fé é a moeda de troca do céu. Não adianta a gente argumentar. Não adianta a gente brigar, a gente se revoltar. A fé é a moeda de troca do céu. E sendo assim, a gente precisa crer que Deus existe e que ele galardoa aqueles que nele confiam. Então, nesse momento, eu peço a Deus e oro: Senhor, toma cada pessoa aqui, a mim também, Senhor, toma cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática. A gente escolher pensamentos, a gente se acalmar, a gente esperar em Ti, a gente lutar contra as dúvidas, para que a gente possa ver o livramento que o Senhor nos dará. E que o Senhor traga para nós hoje uma revelação de quem o Senhor é. Porque nós podemos confiar no Senhor, então acalma os nossos corações e nos ajuda a ativamente nos acalmarmos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal, até a próxima.